Ô, Vamp, mas isso que eu falei de talvez essa má fase no brasileiro interferir nas Copas, você acha que tem ou não? Ou vira totalmente a chave? Vira, porque né, é final, é título. A concentração... Você acha que não interfere em nada? Mesmo o caso do Rodinei, do Léo Pereira, começam a falhar. É isso que eu tô falando, não é que é bom tá perdendo. Você pega um favorito ao título no começo da temporada, vai deixar o Palmeiras terminar a temporada com 25 pontos, é muito ponto. É isso que eu tô falando. Sim. O Atlético Mineiro hoje, 20 pontos atrás do Palmeiras. E o Palmeiras nunca foi dessa pegada de pontos corridos. Sim. Sempre foi negócio de mata-mata. É muito ponto. O Flamengo também não pode. Sim, se oscilar um jogo ou outro, tudo bem, mas é muito ponto. A diferença não é essa de um time pro outro. O Atlético Mineiro tá 20. O Corinthians está aqui no texto para até o todo. Mas sabe o que acontece? Na Europa tem uma diferença. Na Europa, se você não chegar em quarto lugar, pelo menos, você não vai para a Liga dos Campeões. Aqui você chega em nono, você vai para a Libertadores. Já começa com 10 times, já metade do campeonato lá você tem uma maneira de jogar a Champions League. Você tem que ser campeão, vice, terceiro, quarto, ou, se você não se classificar, depender do país, né? No caso, vai ser um dos grandes, né? Que tem 4 vagas, os principais. Ou então você vai ganhar ou a Liga Europa, ou vai ganhar a Liga dos Campeões. E você, eventualmente, já aconteceu isso. O time ganha a Liga dos Campeões, mas não fica entre os melhores colocados do campeonato. Geralmente, o campeão da Liga dos Campeões, ele fica entre os 4, né? É o comum, é o padrão. Né? Existem as exceções. Aqui não, você pode ser campeão. O São Paulo pode ser, no sábado, o primeiro clube brasileiro... Eu falei isso aqui no programa. Já na fase de grupos. O São Paulo, que está na fase de baixo da tabela, está perto do rebaixamento. Ganha a Sul-Americana, já sabeu que já está na Libertadores. Se perder pro Del Valle, tem chance no brasileiro ainda. Ele está, acho que a 2 pontos do oitavo, ou 3. Ainda pode chegar, no caso. E mais alguns dias, aí mais 10 dias aproximadamente, Corinthians ou Flamengo, um dos dois, também estará na fase de grupos. Né? E o Palmeiras já está classificado pela colocação, vai ser campeão, que tudo indica e tudo mais. Então você tem vários caminhos. Aí você pode chegar em nono, de repente, e jogar uma fase preliminar. Então, se são tantas possibilidades que os times jogam a toalha. Se o Botafogo está em nono já. A Copa da Inglaterra, a Copa do Rei da Espanha, a Copa Itália, elas não levam para a Liga dos Campeões. Nada. Elas levam para a Liga Europa. Ou seja, aqui, se fosse assim, Flamengo e Corinthians estão brigando por uma vaga na Sul-Americana, que nenhum dos dois ia querer. Então eles teriam que estar remando dentro do brasileiro para chegar entre os 4, se fosse como na Europa. E aí eu queria ver se o Corinthians ia afrouxar alguns jogos, se o Flamengo ia afrouxar alguns jogos. Não, os caras... E dá essa diferença de pontos. Exato. Né? Então, que não é, não estou falando só a tabela do ano passado também. Essa fartura de vagas aqui na América do Sul, ela sabota os pontos corridos. Porque assim, por que eu vou ficar remando aqui se eu posso ser campeão ali e eu tenho vaga de outra maneira? Até em nono eu tenho uma chance, então eu vou relaxar aqui e vou me concentrar nessa outra competição. Não, mas temporada, só para concluir, para não fugir. Às vezes foge, se deixar eu já... Não. Vai nessa. Por exemplo, o atual campeão brasileiro, o Atlético Mineiro, certo? Se reforçou mais ainda. Sim. Chegou Allan Kardec, chegou vários jogadores lá. Pedrinho. E aí, o Palmeiras, a temporada passada, ficou 18 pontos atrás. E menos de 8 meses, 20 pontos, é muita coisa. É uma diferença de 38 pontos entre o outro campeonato e esse. É isso que eu tô falando, muita coisa. Exato. Não entra na minha cabeça aí. Eu acho o seguinte, depende como você chega. Você não vai bem no Campeonato Brasileiro, aí você vai disputar um título. Inspira confiança um time que está mostrando um bom futebol numa competição que chega para disputar um título. Inspira mais confiança. Então, eu acho que não dá para virar a chavinha assim, automaticamente. Não, nós estamos uma draga aqui, mas agora é tudo diferente. Eu acho que não é bem assim, eu não concordo com isso. Eu acho que não é uma máquina. Se esse grupo aqui não está bem aqui, muito ufanismo, muita esperança, muita fé, acreditar que agora, nesse que vale aqui, ele vai ser uma orquestra. Então, pode acontecer. Mas eu acho que o São Paulo melhorou nos últimos tempos. Então a torcida, o Bruno me falava isso ontem à noite, estamos confiantes, festa em Córdoba, aquele negócio todo, porque o time melhorou um pouquinho aí, então o pessoal tá confiante nessa disputa contra o Del Valle. Se fosse um mês atrás, eu acho que a esperança era menor. Porque, poxa, não está bem aqui, vamos disputar um título. Então, no caso dessas equipes, que o Flamengo, por exemplo, que a gente está falando bastante dele aqui, não está legal nesse momento, tá certo? E uma decisão importante se aproxima. Eu acho que não é loucura o torcedor mais tranquilo imaginar, poxa vida, olha, não está legal aqui.
Essa final que a gente imaginava que seria um atropelamento, passaria, porque pela nossa força, pelo elenco, pela competência, não vai ser esse mamão doce que a gente esperava. Se o time está bem ontem, por exemplo, faz uma apresentação boa e tal, cresce a esperança. Não está bem lá, porque tropeçou em alguns momentos no campeonato, não vai ganhar mesmo, mas está chegando bem para disputar. Eu acho que é essa a preocupação, porque não é uma mágica. Aqui está uma porcaria, aqui vamos virar uma orquestra. Se acreditar nisso, é muita fé, é muita esperança. E eu acho que aqui tem umas coisas Bruno, muito loucas. Né? A gente só vai rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Eu fui pegar a campanha do Atlético Paranaense também, que é outro finalista, assim, também tá do mesmo jeito. Assim, o Atlético, nos últimos 7 jogos no Brasileiro, ele ganhou 1, o Atlético Paranaense. Então também, depois que ele passou pelo Palmeiras na Libertadores, classificado para a final, o Atlético jogou 3 jogos. Ele empatou com o Avaí em Florianópolis, empatou em casa com o Cuiabá e perdeu pro Santos na Vila. Assim, também parece que... Também chega em baixa. Agora, mas falando em Copa do Brasil, o Corinthians vai dando uma certa evoluída, né? Corinthians tem até... Corinthians, logo depois da classificação do Fluminense, ele meteu o time reserva ali, acho que foi com o Fortaleza. Não pelo jogo de ontem. Jogou muito pouco também jogou. O jogo Fluminense foi muito bom. Ele teve um jogo Fortaleza com o time reserva, que ele perdeu. Mas ele teve um jogo bom aí no meio, que agora não tô lembrando quem é. Mas eu acho que um ponto positivo é o Yuri Alberto. Sim, o Yuri Alberto é muito bom. Tá crescendo muito. Não, tá bom. Mas... E é um jogador importante. Aí já tem o Renato Augusto. Você passa a ter mais jogadores decisivos para uma final. Não, mas ficou 10 dias aí treinando, descansando, absorvendo oxigênio e foi muito fraco, especialmente no primeiro tempo. Então, aquela história de que eu preciso de tempo, preciso de treinamentos, preciso de tudo isso, porque aí a coisa melhora, para o Corinthians no primeiro tempo não foi. Ganhou o jogo no final, 3 pontos importantes, o Corinthians precisava ganhar, sem dúvida alguma, mas se você avaliar o desempenho, não é para soltar rojões. Ganhou no bico do corvo. E outra coisa, ganhou contra o vice-lanterna. Sim. Isso não pode ser esquecido, né? No jogo que você está tentando lembrar que o jogo foi o Fluminense. Foi o Fluminense mesmo. Brasileiro não, tô olhando aqui. É que ele pegou o América Mineiro, não foi? O Fortaleza foi antes do Fluminense, que foi reserva também. Eu tô olhando também aqui, o jogo bom foi o Fluminense. Foi o Fluminense, o resto não. Pelo Brasileiro não. É que antes do Fluminense, entre o primeiro e o segundo jogo do Fluminense, ele ganha do Bragantino de 1-0, foi um jogo duro, foi uma segunda-feira, né? Também não jogou tão bem, ele empata com o Inter 2-2, foi até um jogo bom ali, foi um jogo aberto. Aí ele empata com o São Paulo, reserva no Morumbi, eu lembro que o São Paulo jogou com o time bem reserva. E aí ele faz esse 3-0 no Fluminense. Depois, o jogo bom foi esse. Aí depois com o América, ele mete um time reserva, o Fortaleza foi antes, perde, e ontem esse jogo com o Atlético Goianiense, que também não foi grande coisa, não. O Yuri Alberto, ele realmente é um diferencial nessa parte final aí. Foi um reforço que melhorou o Corinthians. Melhorou o ataque do Corinthians com a presença dele, né? Mas assim, e vai somando seus pontos, tá em quarto. Aí você pega ali pra ir direto, né? Os 6 primeiros, né, Bruno? Vai sim, direto, né? Provavelmente sim. Então você pega o 7º colocado, que é o Atlético Mineiro, tá 7 pontos do Corinthians, são 3 rodadas. Tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. O Corinthians joga de novo em casa, né? O Corinthians joga agora joga em casa de novo. Cuiabá. Contra o Cuiabá. O Dorival Júnior, ele falou, né, sobre a preocupação do torcedor pelos tropeços recentes. Ele tentou se explicar aí. Eu acho que o Dorival, às vezes, também tá exagerando em não assumir erros. E aí o Dorival dá essa declaração aí logo depois do jogo. Primeiro, nós estamos disputando todas as competições e a equipe vinha jogando muito bem. Vinha se superando pela falta de alguns atletas, mas vinha encontrando caminhos, vinha mandando na partida até aquele momento, com uma posse de bola interessante, que fazia com que rodássemos a equipe adversária a todo instante, infiltrássemos de um lado, do outro. Não tem motivos assim para falarmos o torcedor está apreensivo em razão disso. Não, nós tomamos uma virada por jogadas pontuais. Não foi um desleixo coletivo. Eu acho que é bom que se coloque dessa forma. Acabaram acontecendo sim. E o torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. Nós estamos preparados para toda e qualquer situação e não ficaremos devendo ao nosso torcedor, não. Vocês podem ter certeza que essa equipe vai ainda entregar coisas muito boas até o final do ano. Olha aí, a gente está voltando para a rádio, Dorival Júnior falando. O torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. Agora, eu discordo muito quando ele diz a equipe vinha jogando muito bem. Eu acho que eu vi outro jogo.
porque o Flamengo não jogou muito bem em momento nenhum. Foram 14 finalizações de Fortaleza contra 3 do Flamengo. E aí ele fala que o torcedor não precisa ficar apreensivo por conta disso. Tomamos uma virada por jogadas pontuais. Jogadas pontuais, mas com falhas, com erros táticos também. Eu acho que o Flamengo tá caindo sim de produção e tem que ligar o alerta. É uma hora para ligar o alerta. É bom que falta muito ainda. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil é só no dia 12. Dia 12 contra o Corinthians. Depois dia 19 e depois dia 29 de outubro. São 3 jogos. Até essas finais, eu acho que o Flamengo precisa retomar o bom futebol. Já que o Corinthians, né, Vamp? Você acha que o Corinthians está evoluindo? Ou não? Também é um exagero. Está evoluindo, está melhor do que era com a presença do Will Alberto. Quase que depois que o Corinthians saiu das competições, o português parou de ficar fazendo rodízio. Está mais repetindo alguns jogadores, né? Lógico, o Renato Augusto não pode estar em todos, mas quando joga faz a diferença. E por isso que o Corinthians voltou a jogar melhor. O ataque ficou mais rápido, né? Uma defesa sólida melhor. O Balbuena não pôde jogar, que estava com a seleção, né? Para o jogo contra o Flamengo vai ser um Corinthians diferente daquilo que foi na Libertadores, né? Mais entrosado, o Yuri Alberto com o Roger Guedes, né? Você tem a volta do Michael aí, que provavelmente deve estar em um dos 2 jogos, se não jogando no banco, reforça mais ainda. Então o Corinthians está melhor. Vanderlei. Melhorou, sem dúvida. Melhorou, mas em relação ao que estava. Né? Mas eu, por exemplo, esperava um Corinthians nesse último jogo, ontem, um Corinthians melhor. Descansado, o Corinthians jogando em casa, e no primeiro tempo não foi legal. Teve 10 dias para trabalhar, enfim, eu esperava. É tudo proporcional, né? Você vai enfrentar o Barcelona em forma, você sabe que vai ser difícil, mas você pega o vice-lanterna e joga em casa, descansado, coloca a sua principal formação e não agrada, e aí ganha lá na prorrogação, né, do jogo, nos acréscimos. Eu esperava mais. 3 pontos muito importantes. Segurou uma posição confortável no Campeonato Brasileiro, não saiu do lugar, né, continuou na mesma posição que estava, mas não importa, mas eu esperava um desempenho melhor. O Yuri Alberto, né, o Bruno, que o Vamp falou, eu falei também, passa a ser um jogador decisivo nesse Corinthians. Fazendo gol, dando assistência, se movimenta muito. Dá pra gente dizer que com a chegada do Yuri Alberto, tendo a Yuri Alberto bem, Renato Augusto bem, esse Corinthians se equipara mais ao Flamengo? Ou não? O Flamengo, mesmo com essa má fase agora no Brasileirão, ainda é bem favorito na final da Copa do Brasil. O Flamengo é melhor, é favorito, mas eu concordo com o que o Vampeta falou agora. E comparar com o confronto da Libertadores, acho que está mais equilibrado agora do que estava naquele momento ali da Libertadores, quando o Flamengo cruzou com o Corinthians e eliminou o Corinthians. Acho que o Corinthians está melhor do que estava ali naquele momento. Foram contratações, o Yuri Alberto já participou daquele jogo, mas agora ele tá mais ambientado, ele tinha acabado de chegar. O Balbuena também, né? Foram 3 reforços que chegaram no meio do ano: o Balbuena, o Fausto Vera e o Yuri Alberto. E os 3 hoje são titulares. Na ausência do Maicon, o Vera ficou com a posição. Antes, quando o Maicon não jogava, o Maicon teve 2 contusões que tiraram por um longo tempo. Era Cantígio, era Rony, e esses caras não conseguem ter uma regularidade. O Fausto Vera está conseguindo, então ele preencheu ali um espaço numa ausência do Maicon. O Balbuena, bom zagueiro, o Balbuena conseguiu preencher, o João Vitor foi embora, o Raul Gustavo também tem os seus altos e baixos. E o Yuri Alberto é um diferencial. O Corinthians, durante o ano, ele teve de 9 mesmo, o Jô e o Yuri Alberto. E hoje o Yuri é melhor que o Jô. Não estou falando da carreira, estou falando hoje. É um jogador mais jovem, um jogador com muita mobilidade, é um jogador que tem força, velocidade, finaliza bem, está confiante, começou a fazer gol desde aquele jogo com o Atlético Goianiense lá da Copa do Brasil. Então ele é um dos melhores. Eu acho que hoje o Yuri Alberto é um dos melhores 9 mesmo, aquele 9 de centroavante mesmo, ele é um dos melhores aqui do futebol brasileiro. É um cara que em janeiro foi vendido por quase 30 milhões de euros para o futebol russo. Está aqui por uma circunstância, pela guerra. Senão ele não estaria aqui. Então é um cara que tem um valor de mercado ali de 30 milhões de euros. Isso há poucos meses. E que acabou de chegar e já é o 2º artilheiro do Corinthians na temporada. O Roger Guedes tem 12, acho que ele tem 6. Né? O Roger Guedes tem 12 gols e o Yuri Alberto tem 6. Média de 0,30
1,35 gols por jogo. A média dele é superior à do Roger Guedes. E ainda não há uma confirmação de compra, né? Sim. Tá certo? É bem difícil, ele é caro. Ele é caro e o Corinthians já mandou a resposta de que tem interesse, mas ainda não chegou o momento e também para viabilizar essa grana toda é uma outra conversa. Mas vai ter que chegar no momento aí de decidir, né? Fica ou não fica, né? Sim. Isso é ele está por empréstimo e os dois que foram para lá também estão emprestados, mas os dois têm preço fixado ali, o goleiro Ivan e o Mantuano. É isso aí. Agora, Vamp, o Vitor Pereira, ele deixa claro numa declaração que ele faz logo depois do jogo que ele vai precisar poupar o time titular. Isso é meio óbvio, né? Que tem a final aí da Copa do Brasil. O Vitor Pereira falou isso aí sobre a situação de poupar titulares para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Se ele mantiver nos jogos que faltam até lá a equipa que, teoricamente, titular, eles vão chegar mortos ao jogo. Eles vão chegar sem capacidade de responder no jogo do Flamengo. Portanto, vou tentar fazer uma gestão que nos permita, que não seja radical, que nos permita sermos competitivos, mas tem que ser uma gestão muito cuidadosa. Porque senão depois chegamos ao jogo do Flamengo sem capacidade de pressionar, sem capacidade de jogar, num ritmo alto, e não temos hipótese nenhuma. Porque não há milagres aqui. Isto não há milagres. Daqui a 3 dias o terreno pesadíssimo. Choveu toda a noite, choveu hoje, 2 jogos. Portanto, o terreno está pesado. Se eu não tiver cuidado, vou ter lesões e vou ter sobrecarga que depois se vai refletir no jogo. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Tenho dúvidas nenhumas. Por isso as pessoas têm que perceber claramente que a gestão é obrigatória. Olha aí, ó, tamo de volta, o Vitor Pereira. O Vamp fica falando aqui no meio do programa. Ô Vamp, mas essa situação do Vitor Pereira é meio óbvio, né? Também um pouco ele vai ter que poupar. Mas ele tá colocando jogadores até para manter ritmo de jogo. Nisso eu até entendo. Você vai jogar, a partida final vai ser 2 domingos, né? Não, no ano que vem. Esse ano no vai ano ser que vem só, né? 12 e 19 de outubro. Né? Aí o time vai jogar no domingo, você, né, professor? Aí pode deixar a cavalaria... Porque é final. Eu continuo. Acredite na ciência. Nós estamos vivendo, nós estamos em 2022. Acredite na ciência. Atenção, vou colocar o Bruno para jogar. Bruno, Prado, vai para o jogo. Professor, não coloca, porque aqui, nos nossos dados científicos, a gente tem que é muito grande a chance do Bruno estourar. Você quer arriscar? Não vou arriscar porque eu preciso do Bruno no jogo seguinte. Olha, aqui não aponta nada que ele tem indícios de estar estourando. Eu ponho para jogar. É isso, quer dizer. Agora, atenção, é uma poupação seletiva. As estrelas vamos descansar nesse jogo. Sem precisar. Eu só acho que tem que poupar se tiver uma informação, digamos assim, científica, que ele decide, então eu não vou correr esse risco. Eu tenho aqui um argumento... Se ele fizer o dever de casa contra o Cuiabá, vai somar mais 3 pontos. E aí dá para você tirar o jogo no final de semana, no sábado, no domingo. Provavelmente no sábado. Depois é Juventude em Caxias. Aí dá. Tem jogos que sim. Eu não concordo que, começa de temporada... Já roda, e agora a batata sua botou todo mundo. Isso aí. Botou todo mundo. Quando apertou, bota todo mundo. Apertou, não poupa ninguém. Eu não acho, eu acho que tem que ser... O papo é pop, o pop não poupa ninguém. E é aquilo, né, que a gente sempre fala, né, Bruno? Quando demora um tempo pra você chegar à final, porque, classificou. Se tivesse sido naquele momento, o Flamengo seria bem favorito. Muda, né? Sim. Agora, o momento tá mudando. O Corinthians vencendo, o Flamengo vai para 4 jogos sem vencer, né? Tudo começou naquele empate contra o Ceará, que não deveria ter poupado, o Dorival poupou. Aí depois disso, empate com o Ceará, empate com o Goiás, derrota pro Fluminense e derrota pro Fortaleza. Hoje, o Flamengo é menos favorito do que era. E outra questão também, qual o impacto, Vamp, depois você para falar sobre isso, sobre essa demora toda pra final? A Libertadores principalmente. O Flamengo vinha num momento, o Atlético Paranaense num momento. O jogo é só dia 29 de outubro. Acho que uma coisa que aconteceu boa pro Corinthians é que ele achou um time titular, que ele não tinha. Pelas mudanças, pelas contusões, pela chegada de jogadores no meio do ano, saída de outros. Então o Corinthians ele não tinha uma equipe titular confiável, forte. Ele hoje tem. Hoje a gente sabe qual é o time do Corinthians para a final, se não tiver ninguém machucado.
a gente sabe que é o time que jogou com o Fluminense o jogo de volta. Acho que aquele jogo que o Corinthians fez contra o Fluminense, o 3-0 aqui em São Paulo, consolidou uma formação forte do Corinthians, um time forte ali para o Corinthians encarar. E a chance do Corinthians encarar bem o Flamengo é jogar com esse time bem. Até por isso, eu acho que, com certeza, no domingo anterior à quarta-feira da final, o Vitor Pereira vai colocar um time em reserva para todo mundo chegar inteiro para o jogo Flamengo. Acho que esse time titular do Corinthians, que foi o time que jogou com o Fluminense, ele, com esse time, com todo mundo bem fisicamente, ele pode dificultar bastante para o Flamengo. E o Flamengo, ele tem essa equipe dele, só que ele não tem conseguido. Há muito tempo o Flamengo não consegue jogar com esse time titular dele, porque tem problemas, poupou no jogo, no outro, agora foram para a seleção. Então o Corinthians tem conseguido ter uma sequência melhor. Só que o Flamengo é mais time, claro. Eu acho que o Flamengo é favorito, mas acho que a distância diminuiu, porque o Corinthians se acertou. Ele tem uma equipe forte para jogar com o Flamengo. O Bruno, entre os 6 primeiros, né? Eu tô olhando aqui. O Flamengo, ele sendo campeão ou da Copa do Brasil, ou da Libertadores, ou Atlético Paranaense, a 7ª vaga entra direto ou não, né? Não. Eu já considero que os 6... Eu tô olhando isso aqui, os 6 só mesmo. Né? Mesmo dentro dos 6 aqui tem Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, que vai estar envolvido com vagas diretas Libertadores se ganhar o título. Eu considero que os 6 primeiros vão direto por isso, porque pelo regulamento, quem tem vaga garantida direto são os 4 primeiros. Mas só que dentro dos 4 tem 2 tem 2, por isso tem 3 que tá disputando o final. Por isso que eu considero que vai abrir, né? Então é muito provável que os 6 primeiros vão direto, porque Flamengo, Corinthians ou Atlético Paranaense vão abrir. Ganhar título e tá entre os 6 primeiros. E aí vai a gente já falou aqui, né? Que você está, claro, o título é ótimo. Mas você está entre os 4 primeiros do Brasileiro, não é temporada perdida. O Corinthians hoje é o 4, professor. Quem? Corinthians. Então. O Palmeiras 60, não é Fluminense 51, Inter 50, Corinthians 47. E eu acho que é isso.